Olá, queridos alunos e alunas, meu nome é Michael Rosa, eu sou aluno do curso de Letras Português e Inglês da UFN. Esse vídeo faz parte de uma atividade para a matéria de estágio 5 para português no ensino médio. Nessa aula a gente vai entender um pouco mais sobre argumentação na prova do Enem. Especialmente, nós vamos ver aquilo que se deve evitar fazer na busca pela redação nota 1000 do Enem, ou o mais próximo disso possível. Qual é a constituição da prova do Enem? Ela tem que ter uma introdução do tema, parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. A cartilha do participante do Enem de 2019 diz que dentro dessa estrutura se encontra o tema, a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Começando de cima para baixo. O tema vai ser dado pela prova através de um ou mais textos motivadores. O tema é geralmente algo amplo, como por exemplo, valorização do SUS ou acesso à informação na sociedade brasileira. O tema deve ser apresentado na introdução, juntamente com a nossa tese, que é o nosso posicionamento sobre aquele tema, o que posteriormente nós vamos defender nos parágrafos de argumentação. Os argumentos vão ocupar grande parte da redação, normalmente os 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E é nesse momento que os argumentos devem ser bem escritos para convencer o leitor do texto sobre a nossa tese. E por fim, temos que escrever uma proposta de intervenção social ao problema apresentado no desenvolvimento do texto. A sua redação vai ser avaliada por 2 professores diferentes, sem que um saiba a nota atribuída pelo outro. A sua nota vai ser a média aritmética dessas 2 notas. Os professores avaliam a redação dentro de 5 competências diferentes, e nessa aula nós vamos focar especialmente nas competências 3 e 4, que tratam da construção de argumentação. Todo ano o Enem divulga a cartilha do participante do Enem. É só procurar no site de busca, se alguém tiver alguma dúvida ainda. De agora em diante eu vou mostrar para vocês então vários erros de argumentação que temos que buscar evitar quando escrevemos uma redação, beleza? Simbora! O que você vai ver a seguir usa como referência os livros Comunicação em Prosa Moderna, de Otton Garcia, e A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, de Antônio Soares Abreu. Ok, mãos na massa. Olha essa frase aqui. O fumo faz mal à saúde porque prejudica o organismo. Você consegue me dizer o que há de errado nessa argumentação, dessa frase? Pausa o vídeo aí se precisar. Esse tipo de erro de argumentação se chama petição de princípio. Não se atenha muito a esses nomes, tá? Esse erro de argumentação acontece quando eu basicamente afirmo algo que já foi dito antes. Ou seja, é um argumento que fala sem falar nada. Porque repare que esse argumento é a mesma coisa que falar o fumo faz mal à saúde, porque faz mal à saúde. Tanto o primeiro exemplo como o segundo estão simplesmente atestando o óbvio e não apresentam nenhum argumento mais elaborado explicando a tese de que o fumo faz mal à saúde. Olha esses exemplos do mesmo tipo de erro de argumentação aqui, ó. Meu avô morreu de velho porque viveu muitos anos. Ou ainda, essa mulher teve vários maridos porque se casou várias vezes. Repare que esses exemplos não trazem argumento nenhum. Eles simplesmente reiteram uma informação óbvia que já consta na tese inicial. Vamos colocar dessa forma. Em vez de você argumentar que choveu porque a água aquecida pelo sol evapora e se transforma em vapor de água, esse vapor de água se mistura com o ar quente e sobe, formando as nuvens. Essas nuvens, quando atingem altitudes elevadas, onde o ar é mais frio, causa a condensação desse vapor, de volta na forma de água. Dessa maneira, como a água é mais pesada que o ar, ela cai novamente em forma de chuva. Em vez de você argumentar dessa forma, você fala choveu porque a água caiu do céu. Reparem em como essas argumentações são fracas. Ficou claro? Moving on. O erro de argumentação chamado ignorância da causa ou falsa causa acontece quando a gente tenta explicar um fato, um acontecimento ou um efeito de maneira muito simplista, assumindo precipitadamente que aquilo que acontece antes é responsável pelo que aconteceu depois. Olha esses exemplos aqui que o livro do Garcia traz. Digamos que uma pessoa passa por um gato preto na rua, logo após tropeça e cai. Se a pessoa falar que foi culpa do gato, ela está cometendo esse erro de argumentação, porque provavelmente o motivo da queda foi uma elevação na calçada ou simplesmente desatenção mesmo. Olha esse outro exemplo aqui, ó. O pessoal estava falando na última Copa do Mundo que toda vez que o Mick Jagger, o vocalista dos Rolling Stones, vestiu a camisa da seleção brasileira, a seleção brasileira perdeu. Portanto, isso teria sido a causa da seleção brasileira ter perdido.
essa argumentação não passa de uma superstição, não é mesmo? Ou seja, essa argumentação tenta simplesmente provar que o que aconteceu antes é responsável pelo que aconteceu depois. Pode até ser, mas isso tem que ser provado com argumentos plausíveis. E provavelmente as derrotas da seleção brasileira não têm a ver com a escolha de camisa do Mick Jagger. Ficou claro? Moving on. O erro de acidente, também conhecido como generalização apressada, acontece quando pegamos um fato isolado e generalizamos para chegar à conclusão que desejamos. Olha esses exemplos aqui, que eu separei do livro. Um médico cometeu um erro em um tratamento. Logo, todos os médicos são incompetentes. Dá para ver que essa generalização é apressada, pois pegar um médico do universo de médicos e dizer que todos são incompetentes, baseado em uma amostra tão pequena, um médico, é no mínimo precipitado. Outro exemplo que podemos pensar, quando um homem trai uma mulher em um relacionamento, por vezes surge a frase: homens são todos iguais. Essa argumentação também assume que todos os homens são infiéis por causa de um exemplo analisado, o que não necessariamente é verdade, pois há homens que não traem suas mulheres. Ficou claro? Moving on. Os exemplos de más argumentações a seguir foram baseados no livro A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, de Antônio Soares Abreu. O primeiro deles que ele traz é a conclusão inatingente. E segundo o autor, é um argumento que tira uma conclusão indevida de um fato ou princípio. Imagine um tribunal de júri. Um advogado de acusação tenta provar que o réu é culpado, dizendo: ser assassinado por alguém que convive diariamente conosco, que come conosco, que passeia conosco, que dorme em nossa casa, é 10 vezes mais cruel do que ser assassinado por uma pessoa estranha, por um ladrão qualquer que nos ataca para roubar a carteira e alguns cartões de crédito. Por isso, o réu que está sendo acusado de matar a esposa deve ser condenado à pena máxima prevista no Código Penal. Note que nesse argumento não há nada provando que o réu é culpado. O que o advogado simplesmente está fazendo é destacar que um crime com essas características constituiria um crime grave. Portanto, trata-se de um erro de argumentação. Uma forma mais simplista de colocar esse exemplo poderia ser a frase: eu acho que você pegou meu biscoito porque ele estava aqui e agora não está mais. Repare que esse argumento só atesta o óbvio, o biscoito ter sumido, mas não traz argumentos com provas conclusivas. Ficou claro? Moving on. Argumentum ad baculum, esse nome está em latim. Ele significa um argumento que apela para a força. Olha o exemplo. Digamos que a Coreia do Norte ameace atacar a Coreia do Sul. Após isso, o presidente americano fala que, caso o ataque aconteça, os Estados Unidos vão atacar a Coreia do Norte. Repare que o presidente americano, em vez de dizer que as Coreias não devem entrar em guerra por X, Y e Z motivos, apela para a força em um argumento ad baculum. Esse exemplo pode ser aplicado numa escala bem mais corriqueira. O Antônio Soares Abreu coloca a seguinte situação no livro dele para explicar. Uma criança se aproxima do fogão e a mãe dela grita: sai daí senão você apanha. Então, em vez de usar argumentos do tipo o fogão está ligado e quente, você vai queimar a mão, etc., ela usa o apelo da força, entenderam? Moving on. Argumentum ad hominem. Esse erro de argumentação acontece quando você usa características positivas ou negativas de alguém como forma de ataque à reputação. Olha o exemplo. Justificar o voto em algum político dizendo que ele é religioso, tem família, se veste com elegância, não é um bom argumento, pois isso não garante que ele sabe ser um bom político, porque ele pode ser bom e não ter nada a ver com esses motivos aí. Da mesma forma que um outro político que não é nem religioso, não tem família e nem se veste de maneira elegante, também pode ser um bom político. Outro exemplo, digamos que em uma cidade pequena no interior, aconteceu um acidente de trânsito entre fulano e ciclano. Fulano e ciclano, eles se conhecem. Fulano é o culpado porque bateu atrás do carro do ciclano. Os dois descem do carro e fulano começa a dizer que ciclano vai pagar seu carro, que ciclano é um mau marido, que bate na mulher, que é sustentado pelos parentes, que não cuida direito dos filhos. Ou seja, esses argumentos são de ataque pessoal, ou seja, são argumentos ad hominem e não tem nenhuma relevância como argumento que prove culpa de um ou de outro no acidente de trânsito. Moving on. Argumentum ad ignorantiam. Antônio Soares Abreu explica da seguinte maneira em seu livro. Essa falácia sustenta a ideia de que uma proposição é verdadeira porque até aquele momento não se demonstrou sua falsidade. Ele também traz exemplos, olha aqui. Digamos que em um passado em que a ciência não estava tão evoluída, alguém afirmasse que a Terra é plana porque até o momento ninguém provou que ela é redonda. Entendeu como funciona?
funciona. Mais um exemplo. Se alguém argumentar que Deus existe porque até hoje ninguém conseguiu provar que ele não existe, esse argumento também apela para esse tipo de argumentação. Mais um. Imagine um tribunal de júri. Alguém fala que você é culpado de um assassinato porque você não conseguiu provar que não é culpado. Óbvio que essa argumentação do acusador está errada. Por isso que na lei todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. E não todos são considerados culpados até que se prove o contrário. Já imaginou que perigo se fosse assim? Moving on. Então, pessoal, existem mais alguns erros de argumentação além desses, mas aqui está uma boa parte deles. Lembrando da importância da argumentação na prova do Enem, é interessante que a gente desenvolva uma tese que a gente se sinta seguro para falar do assunto, para não cometer erros de argumentação por não dominar muito bem aquela linha de pensamento que a gente optou por defender. Por fim, estamos em 2020 e todos sabem o quão diferente está sendo esse ano. Estamos literalmente vivendo história que será estudada na posteridade. Então, para refletirmos sobre essas coisas, um ótimo exercício é escrever sobre elas. E é com essa deixa que eu faço a seguinte proposição para vocês. Escrever uma redação, aos moldes do Enem, sobre o tema Fim da Quarentena, o mundo depois da pandemia, discorrendo sobre os possíveis impactos duradouros do isolamento social pós-pandemia, terminando com uma proposta de intervenção sobre esses possíveis impactos. Escrevam, argumentem e não cometam os erros que eu acabei de mostrar para vocês. O que não é difícil, porque vocês viram o quanto eles saltam aos olhos. Dá pra ver que tem alguma coisa errada ali, não dá? Vocês podem me mandar a redação no e-mail que está na descrição do vídeo e eu vou responder vocês. Muito obrigado pela atenção e fiquem bem.